Olá, tem gente entrando. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está entrando aí no Filósofas na Rede. A gente vai encaminhar mais uma live, mais uma entrevista hoje com a professora Lina. P já entrou. Alina, se você estiver por aí, você me dá um oizinho. Fixei. Pronto. Só esperar a Alina entrar. A Alina tá por aí? Não. Tá aqui. Aguardando então a Alina, a professora Alina entrar para falar com a gente hoje. Olá, Oi, tudo você me bom, escuta? professor? Tudo bom? Escuto. Tudo bem? Ah, Deixa eu ver tá, se o tá bom? pessoal tá te ouvindo direitinho. Eu tô te ouvindo bem. Deixa eu ver se o pessoal tá dando para ouvir a Lina. A imagem tá boa, o som tá bom para mim. Esperar o pessoal responder aqui. P, o som dela tá bom? Oi, oi, querem que eu fale? Tá ótimo. Bom, Alina, prazer. Primeira vez que a gente está se falando pessoalmente, né? Assim, Sim. virtualmente. Eu já te conhecia, na verdade, do curso das Pensadoras. Você deu uma aula linda, né, sobre a Bell Hooks. Eu estava lá na primeira turma Ah, das Pensadoras, então eu tive a oportunidade de te conhecer. Mas aí é a primeira vez que a gente está se falando, né, para essa conversa hoje aqui no Filósofas na Rede. Para quem não me conhece, né, também sempre esqueço de me apresentar. Eu sou Maria Helena, sou doutoranda aqui na UERJ em Filosofia da Ciência e Feminismo, né? E então eu convidei a professora Lina, né? Inclusive com uma indicação da professora Anastácia, que era daqui do Filósofos também. Acho que daqui a pouco ela entra aí. Foi uma dica super interessante, porque a Lina ela tem essa trajetória na filosofia da ciência, né? Ela tem um trabalho incrível com Feyerabend, que ela vai falar para a gente hoje. E também agora está nessa trajetória dentro do feminismo negro. Então, Alina, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco mais da sua trajetória pela sua própria voz. tá bom. Eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite. Para mim é sempre um prazer poder falar, né, de Feyerabend, por um lado, que a minha trajetória é dentro da filosofia da ciência, né, na filosofia, e do feminismo negro, né, que são dois assuntos que para mim são dois temas que fazem parte da minha vida, né. Então, eu queria agradecer, acredito que vai ser bem proveitoso aí para nós. Bom, me apresentando, eu vou fazer uma apresentação rápida. Eu sou graduada em filosofia pela URGS, do Rio Grande do Sul, sou mestre em filosofia pela Federal aqui de Santa Catarina, doutora pela USP, e nessa trajetória toda, até o doutorado, eu trabalhei dentro da área de epistemologia, filosofia da ciência. Realizei meu pós-doc na UniOeste, no Paraná, em Toledo, e nesse momento eu fiz uma virada aí, né? Eu comparei a perspectiva da racionalidade epistemológica de Feyerabend com a perspectiva ética de MacIntyre, Alasdair MacIntyre. Então, fiz algumas comparações, algumas interlocuções aí, e depois disso, depois de ter fechado o pós-doc, comecei a trabalhar as questões do feminismo de gênero, na verdade, de racismo, e aí juntou tudo dentro da perspectiva do feminismo negro. Então, hoje eu estou nesse debate aí, sempre realizando essas interlocuções, né? Então, eu acho que assim, para me apresentar é isso, sou professora universitária da FURB aqui em Blumenau, onde moro, e também da Faculdade São Luís em Brusque, num curso de filosofia que tem em Brusque. E trabalho filosofia da ciência, lógica, sou professora de lógica e filosofia da educação. Então, assim, essas são as disciplinas que mais eu ministro, assim, né? Mas estou nessa área.
aí. Bacana. Acho E que é você isso. também tem um grupo, né, que é o Degenera. Você podia falar um pouco pra gente sobre ele, antes da gente entrar no Sim, tema? sim. O Genera Desculpa, foi o Genera. Genera. O É. Genera é um grupo interdisciplinar de pesquisas em gênero, raça e poder. É, eu iniciei, né, esse grupo no ano passado, está fazendo um ano, né, que ele foi constituído. E nesse grupo a gente, porque na verdade eu senti necessidade de ter um espaço na instituição na qual eu trabalho para debater e discutir questões de gênero, racismo, e tudo mais, né? Então, é um grupo que está se formando, está se constituindo, está criando uma identidade, e eu gosto muito do trabalho que a gente desenvolve lá. A gente tem 3 linhas de pesquisa, que é gênero, no sentido mais amplo, né? Debates e discussões a respeito de gênero, feminismo negro, é a segunda linha de pesquisa, e uma terceira linha de pesquisa, a gente trabalha questões de colonialidade, né? E decolonialidade, descolonialidade e tudo mais. Então, estamos aí, a gente está tentando se enraizar, né, nesses debates e também na instituição na qual eu trabalho, né? Sim, bacana. Bacana demais, né? Ter espaços assim para a gente produzir, né? Eu venho da filosofia da ciência e também estou nesse movimento agora no doutorado, né? De um caminho para o gênero e é bastante complicado, né? Porque a gente não teve nada parecido na graduação, então é um caminho novo, né? E ao mesmo tempo muito bonito, porque a gente está construindo isso junto, de algum modo. E aí, entrando já Sim, no tema da live de hoje, né, sobre o Feyerabend, sobre a sua pesquisa, né, eu queria que você comentasse um pouco também, porque 2020, se eu não me engano, tem 45 anos, né, da primeira publicação, da primeira edição do Contra o Método, que não é o único livro do Feyerabend publicado em português, né, tem outros livros, diálogos sobre conhecimento, e tem Ciência a numa sociedade biografia, livre. Ciência numa Sociedade Livre, Sim. tem a biografia dele, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê, né, apesar de ter essa bibliografia traduzida no Brasil e ter já, né, um corpo docente trabalhando o Feyerabend há bastante tempo, a gente ainda percebe algumas críticas, principalmente ao método que ele usou para falar, né, para fazer essa crítica, uma espécie de crítica ao universalismo na ciência, né? Que o Feyerabend, ele é uma figura bastante radical, conhecida como radical, porque na verdade ele é bastante polêmico, né? E usa bastante imagens, né? E escreve de forma irônica, usa bastante ironia para escrever seus textos, e isso acabou sendo de algum modo mal compreendido, né? Mal interpretado. O seu anarquismo epistemológico, né? Ele acaba sendo levado para um lado como se fosse um completo relativismo, né? Uma visão de uma ciência, né? Como alguém que desacredita na ciência, né? E eu acho que em tempos como os nossos, trazer o Feyerabend para pensar ciência e racionalidade mais uma vez, né? É um modo não apenas de negar, se afastar dessas críticas, mas fazer uma boa interpretação, né, uma reinterpretação disso que é a pluralidade metodológica na ciência, né? Não se trata jamais de um negacionismo, né? Então eu queria que você falasse um pouco desses conceitos que aparecem, né, nessas edições, né, pelo menos na primeira e na terceira edição do Contra o Método, e essas implicações da leitura do Feyerabend de um modo à luz do seu anarquismo epistemológico. Na verdade, ele é, né, bem provocador aí e um grande crítico da, de uma forma de se fazer ciência, né? Eu acho que isso é muito importante. A crítica dele é direcionada a essa perspectiva universalista da ciência. Então, para a gente entender o anarquismo epistemológico feyerabendiano, a gente tem que entender que ele está falando do seguinte: ele não é contra a ciência, ele é contra uma forma de se fazer ciência. E só você falou das obras de Feyerabend, né? É muito importante a gente entender que e eu gosto de salientar isso porque ele teve fases do seu pensamento, né? Ele teve uma fase extremamente. Ele teve a fase que ele foi orientando de Popper, então ele teve uma fase
bem popperiana, teve uma crítica a isso, e foi, a gente poderia dizer assim, uma crítica extrema, e defendeu sim um relativismo, e reviu essa posição, que a gente chama de, nas suas ideias maduras, na terceira edição de Contra o Método, ou a terceira edição é uma expressão disso. Então, assim, a própria obra, o Contra o Método, tem essas 3 edições, e em cada uma dessas edições a gente vê uma modificação do pensamento dele. Então, ele também revendo a sua forma de pensar a ciência, né? E eu vejo aí uma crítica e uma análise, uma reflexão a respeito dos seus próprios pensamentos. Eu acho que isso é muito importante, né? Agora, voltando à questão do anarquismo epistemológico, a crítica que Feyerabend direciona é a essa ciência universalista. O que significa falar de uma ciência universalista? É dizer que existe um único modo, uma única forma de proceder que caracteriza um conhecimento como sendo científico. Então, são princípios geralmente lógicos e empíricos, e são princípios que são ditados por uma visão positivista da ciência, né? Que ele enxerga em Popper, mesmo como sendo um crítico dessa visão positivista, também defendendo essa universalidade. E aí, o que Feyerabend vai dizer? Olha, se a gente for olhar para a ciência como ela realmente funciona, né? Se a gente for ver como os cientistas trabalham, o que a gente vai... E mais do que isso, não é só ir lá no laboratório observar, mas na história da ciência, se a gente for ver as grandes descobertas e como os cientistas responsáveis por essas descobertas trabalharam, cada um procedeu de alguma forma, de acordo com o contexto do qual fazia parte. Então, quando ele fala, ou ele profere um anarquismo epistemológico na ciência, ele vai dizer o seguinte: esse anarquismo, e mais, né, o princípio tudo vale, quando ele diz, olha, para quem quer um princípio que seja um princípio universal, o único princípio que se encaixa aí é tudo vale. Por quê? Porque a gente poderia dizer assim, na teoria, os cientistas dizem que procedem de alguma forma para caracterizar aquilo que estão fazendo como científico, né? Então, assim, esse conjunto de procedimentos universal, esse método, o método, né, que caracteriza o conhecimento como científico. Mas, na prática, cada um procede de uma forma, de acordo com o contexto do qual faz parte. Analisam e veem como esse conhecimento ou como as teorias vão se constituir aí. Então, o que ele diz? Se a gente defende um método universal, para a ciência é uma anarquia. Os cientistas são anarquistas, porque eles não seguem os procedimentos que eles mesmos proferem enquanto científicos, né? Então, e aí ele vai dizer, e para aqueles que não conseguem pensar para além de ou de princípios universais, o único princípio que cabe nessa situação é o princípio tudo vale, porque cada um procede de uma forma. Então, é esse o anarquismo epistemológico feyerabendiano, né? Ele identifica esse anarquismo naqueles que defendem um método universal para a ciência, porque não conseguem seguir esses princípios universais. Não dá para seguir sempre em quaisquer contextos, o mesmo conjunto de procedimentos, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender, e claro, né, ele vai provocar, ele vai chamar atenção para si, mas eu acho que é muito importante a gente partir dessa crítica para ir entender, né? Ele diz, olha, o meu anarquismo não é o anarquismo que está dizendo nenhum método vale. Sim. Não, o método que não vale é esse método universal. A gente tem que considerar que, e ele diz, olha, e isso textualmente, por isso que eu digo assim, quando criticam o Feyerabend, dizem, ele destrói a ciência. Ele diz assim, eu não digo que o cientista não deva proceder, o cientista deva proceder sem regras. Eu não estou dizendo isso. E é uma leitura... Acaba sendo uma leitura rasa, porque também não percebe o principal alvo, né? Que talvez não é exatamente o cientista,
mas na verdade o filósofo da ciência e o historiador da ciência que não consegue compreender essa dinâmica própria à ciência, né? Eu acho que isso é mais interessante numa leitura Exato, do Feyerabend, entender com quem ele tá dialogando, né? E quais são os seus alvos exato, ali, né? Nessas críticas. exato. E o alvo dele é bem claro, assim, né? Essa ciência positivista, essa linguagem impessoal, neutra, né? Essa objetividade, e esse é um ponto que depois lá adiante a gente vai fazer uma interconexão com o feminismo negro. Mas essa linguagem impessoal, ele vai dizer, não, peraí, a gente tem que considerar outros elementos aí na ciência. Mas, sobretudo, assim, a partir dessa crítica ao universalismo, a gente identifica o quê? Ele não nega que a ciência possa proceder de acordo com um contexto específico no qual se encontra o cientista. E é dessa crítica que a gente vai para uma perspectiva de uma defesa. Claro que nas primeiras edições de Contra o Método a gente não encontra isso claramente, porque é uma obra em que ele desenvolve crítica, então a gente tem que inferir, né, algumas coisas da defesa de uma racionalidade aí em Feyerabend. Mas na terceira edição de Contra o Método é muito claro isso. Ele diz assim, a interação entre razão e prática é o que constitui a ciência. Então, a partir daí, quando a gente fala de uma interação entre razão e prática, é no contexto, né, no qual se encontra o cientista. E daí a gente vai ver o quê? A ciência ela é múltipla, ou ela é plural. Aí. E é aí que a gente consegue, digamos assim, inferir uma perspectiva de uma pluralidade, ou defesa de uma pluralidade no contexto científico, uma pluralidade epistemológica, né? Porque esse ponto é importante, que daí a gente também já pode fazer uma interconexão, assim, né, abrindo com a epistemologia ou a proposta epistemológica do feminismo negro, que é o seguinte, a universalidade serve para um discurso de poder, né? E aqui, claro, o debate dele é com relação à ciência e o papel que a ciência exerce a partir desse discurso universal num contexto social. Então, a ciência numa sociedade livre também é um debate a respeito disso, porque a partir do momento em que a gente defende essa universalidade, a gente defende uma forma absoluta de se pensar, de se proceder, né? E tudo aquilo que foge ao que está estabelecido, né, deve ser desconsiderado. Então, isso serve muito a discursos de poder, né? Do que é Sim. o normal, o natural e o que não é, o que é aceitável e o que não é. Sim, e isso ele traz na obra dele e na própria vida, né? Porque ele não era um autor estritamente dedicado à filosofia, muito pelo contrário, mas ele ia nas artes, né? Na música, no teatro, e também muito na física, né? Os exemplos que ele dá para situar essa pluralidade na ciência são, né, geralmente da história da física, ali com Galileu, principalmente naquele livro sobre os diálogos sobre o conhecimento. Então, é um autor que de algum modo faz essa interação, né, entre razão e prática. É claro que não no sentido estrito do termo, né, de ciência e racionalidade, mas na sua própria vida, né? Ele faz essas interações entre os saberes, assim, e as práticas do seu conhecimento, né? Isso fica bastante entrelaçado na sua obra. E aí, quando você propôs o tema, né, de mostrar as interações entre Feyerabend e feminismo negro, eu falei, nossa, assim, incrível, porque você não. A gente geralmente ouve muita crítica, né? Inclusive, né? Quando vai pensar aí, a partir do feminismo, mesmo do feminismo negro, né? O que os homens teriam a contribuir, o que o pensamento de um cara teria a contribuir para a gente pensar gênero, raça e classe, né? Como é que a gente pode lançar a mão desse ferramental teórico do Feyerabend para pensar nisso?
Mas conforme você vai explicando, né, e a partir do momento que a pessoa tem alguma leitura do Feyerabend, isso vai se explicitando, né? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que é importante, ele até coloca na biografia dele, né, o Feyerabend na juventude, né, ele é austríaco, na época pertencia à Alemanha, né, ele serviu ao exército no período da Segunda Guerra, né, o exército alemão. Então, de algum modo, ele não era ingênuo em relação a esse discurso de ciência como poder, né? E mesmo de arte como poder. Exatamente. Então, a filosofia dele, ela tem esse espírito crítico também muito pautado na própria vivência, né? Do Feyerabend, do que ele percebeu daquele momento histórico que ele pôde vivenciar, né? Então, eu achei incrível. Eu falei, nossa, eu já tô louca para ouvir a Alina falando. Queria então que você falasse um pouco mais assim desse aspecto propositivo, né, da filosofia do Feyerabend, já em relacionando com o feminismo negro, assim, quais são as contribuições possíveis? Sobretudo assim, e é importante, eu acho que colocar que a minha leitura de Feyerabend facilitou muito a minha leitura das epistemologias propostas pelo feminismo negro. Né? Então, assim, sim, é um homem, um austríaco, mas que eu acho que é uma figura que era crítica da sua própria condição, digamos assim. Né? Então, isso é importante. E foi a partir daí que eu também consegui identificar toda o quão perigoso é a gente defender perspectivas universalistas totalizantes. Né? Então, acho que isso é fundamental se colocar aí. Sobretudo num campo em que a gente está trabalhando o quê? O conhecimento, a ciência, né? E todo o poder que tem um discurso científico. Então, foi fundamental para que eu conseguisse entender algumas nuances do feminismo negro. Com relação à própria proposta dele, o que é? Esse pluralismo vai nos levar a quê? A consideração de distintas formas do sujeito interagir com a realidade e, a partir disso, produzir, entre aspas, essa palavra produzir para mim é meio problemática, mas produzir algum tipo de conhecimento, mesmo dentro do campo da ciência. Então, quando o Feyerabend questiona, por exemplo, né, a questão da magia e por que é desconsiderada dentro de um contexto social como um conhecimento, ele não está diminuindo a importância e a precisão, digamos assim, do conhecimento científico. O que ele está discutindo é por que esse conhecimento se impõe a outras formas e outras interações dos sujeitos com a realidade que os cerca. Eu acho que é aí que a gente tem que conseguir chegar. Né? E a partir daí, essa conexão entra, ou a gente consegue interrelacionar com a proposta do feminismo negro. Porque o que é o feminismo negro? É um movimento social, teórico, político, que visa o quê? Dar voz às necessidades peculiares de um grupo de mulheres, que é o grupo de mulheres negras, que são silenciadas constantemente na sociedade. Tá? Não são ouvidas. E mais do que isso, as suas experiências, as suas vivências, as suas formas de se relacionarem com a realidade não são consideradas como conhecimento. E formas de pensar também, estruturar essa realidade, não são consideradas como formas válidas de conhecimento. Né? Por quê? Porque a gente parte sempre de um conhecimento, ou o conhecimento que é válido é aquele que é adquirido a partir de uma perspectiva eurocêntrica, a partir de uma linguagem objetiva, a partir de uma linguagem neutra. Então, quando Feyerabend critica
a perspectiva, né, dessa universalidade, ele também está criticando, num certo sentido, toda essa neutralidade da ciência. E nisso a gente vai ver o quê? Com o feminismo negro. Que é basicamente, no feminismo negro se defende, se defende várias epistemologias. As vivências individuais numa interação com, sim, perspectivas teóricas. Mas que existem várias formas de os sujeitos interagirem com a realidade. E aí, no caso das mulheres negras, que a forma como esse grupo de mulheres interage com a realidade é tão válida, de repente, é diferente, né, de o conhecimento que é reconhecido como aquele que deve ser aceito, que é o conhecimento válido mesmo, né? Então, assim, dá para fazer essa interconexão, essa abertura. Quando ele critica uma perspectiva universal, propõe uma pluralidade, a gente dá para fazer essa interrelação com a proposta do feminismo negro, das epistemologias propostas aí, e aí, mais um ponto de conexão, que falam muito dentro do feminismo negro da inter-relação entre a prática, a vivência e uma perspectiva teórica, né? Porque existe isso. Não é só experiência. É experiência com teoria, é experiência com pensamento crítico, né? Um pensamento que, de repente, se estrutura de forma diferente daquele pensamento que é o pensamento eurocêntrico, até a gente pode dizer o pensamento acadêmico, que reproduz Sim. isso, né? Mas que Sim. traz resultados também, né? Então, é muito próximo, assim, é uma base, essa base que a gente tem com o Feyerabend, que, né, pelo menos eu tive, porque eu comecei a estudar Feyerabend, de pensar outras epistemologias, encaixa perfeitamente nessa proposta do feminismo negro de dizer. Claro que no feminismo negro o foco está sendo qual, né? A gente quer mostrar que uma epistemologia produzida por mulheres negras é tão válida quanto uma epistemologia produzida por um homem branco, né? Com uma linguagem eurocêntrica. Daí a gente foca nesse grupo. Mas o que está sendo dito aí é o seguinte, né? A gente está reivindicando voz para as mulheres negras, mas todos os outros grupos ditos de minorias e que têm uma forma de produzir conhecimento, têm uma forma de se relacionar com a realidade, produzir conhecimento a partir daí, é válido. Porque há uma interação aí entre razão e prática, se a gente fosse trazer a linguagem feyerabendiana, né? E a gente tem que aprender a conviver com a pluralidade. Não Sim. tentar colocar tudo na mesma linguagem, sempre. E esse, eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, né? De lidar com essa pluralidade, tentar entender. E sabe que até a perspectiva ética que eu trago, eu digo até porque, assim, Alasdair MacIntyre, ele é um filósofo dito tradicional, mas ele trabalha uma perspectiva de historicidade da racionalidade. E eu acho que aí é o ponto, assim, a gente conseguir entender dentro de cada uma dessas tradições, a gente poderia dizer assim, como se constrói o pensamento, e não impor um pensamento como o correto, o válido e os demais, né? A gente tem que conseguir sair, né, do nosso discurso, que é o discurso dominante, para conseguir entender os outros discursos, que produzem muito conhecimento e que produzem experiências múltiplas dos sujeitos com as realidades das quais eles fazem parte, né? Sim. Eu acho que essa é Essa, a essa é uma. relação. Sim, obrigada. Essa, assim, eu acho que é uma das grandes contribuições, né, do feminismo negro para a gente pensar a epistemologia hoje, ainda que a gente traga, né, toda essa tradição, seja via Feyerabend,
enfim, ou outros filósofos que abriram espaço, né, os próprios, os considero nem todos os filósofos, mas o que a gente chama aí de science studies, né, também trazem uma certa abertura metodológica, para dizer no mínimo, né, assim, mas eu fico pensando que nunca foi colocado de fato em xeque a coisa da teoria e prática como o feminismo aborda, com essa questão da vivência. E talvez esse seja o ponto mais conflitante hoje dentro da academia, né? Como a recepção desse conceito de vivência na academia ainda é bastante complicado, porque tem gente que vai ler, como fizeram uma leitura lá do Feyerabend, né? Como se ele estivesse negando a racionalidade, né? Como se ele estivesse afirmando, decretando o fim do conhecimento científico. Eu acho que o que hoje enxergam nesse conhecimento de vivência talvez seja esse medo, né? Esse medo de perder o seu lugar ali na academia como produtor de um certo discurso de verdade, porque está sendo inserido um método que até então não era utilizado, né? A coisa do discurso na primeira pessoa e as experiências, né, sendo usadas como produção de conhecimento. Mas aí eu queria te colocar uma questão, se no feminismo negro ainda é estabelecido algum tipo de hierarquia entre essas formas de saberes, né? E de produção de conhecimento. Ou seja, uma hierarquia entre teoria e prática, entre vivências, ou se essas coisas elas são simplesmente interconectadas. Eu acho que isso, de algum modo, talvez pudesse acabar com essa disputa, né, em torno da questão da vivência. Eu acho que assim, ó, a dificuldade da gente conseguir compreender, e eu acho que inclusive, né, conseguir compreender na própria proposta de Feyerabend e no feminismo negro, é, é, é que razão, prática, vivência, pensamento teórico, é uma interação dialética. Só que o que a gente faz? A gente está muito treinado no pensamento dual, né? É isso ou aquilo. E aí o que acontece? Quando você, né, você me perguntou, mas no feminismo negro há uma hierarquia? Quando a gente fala numa relação dialética, um constitui o outro. Não dá para ter essa hierarquia. Né? A gente estabelece essa hierarquia a partir do momento que a gente separa. E aí diz, esse é mais importante que esse. Né? E claro que em alguns momentos, e algumas feministas negras, talvez dependendo do contexto e do que, né, quais são os questionamentos que se colocam para essas feministas, colocam a questão da vivência de forma muito forte, porque se percebe que em alguns momentos isso é totalmente apagado. Mas não é que se parta daí e deu. Né? A própria Bell Hooks nos diz o seguinte: não dá para ficar pensando que a experiência, e ela coloca no sentido mais geral, né, das pessoas negras, tem que ser uma experiência que a fala ou o discurso das pessoas negras tenha que ser valorizado pura e simplesmente por uma perspectiva experiencial, né, ou vivencial. Tem pensamento teórico, tem razão aí. Né? Só que em alguns momentos essa ideia da vivência ou se bate muito nessa questão da vivência, ou se bate fortemente nessa questão da vivência, porque isso é totalmente apagado dentro de uma linguagem que é essa linguagem que aí no feminismo negro é denominada de colonialista. Né? Você anula o sujeito nessa linguagem. Quando a gente fala em objetividade, a gente está falando no quê? O sujeito não se coloca, não há eu, há a terceira pessoa, há o impessoal aí. Então, em alguns momentos, dentro do próprio movimento, isso se bate muito nessa tecla, porque é despejado sobre nessa perspectiva de conhecimento mesmo sobre a gente, essa ideia de que o conhecimento, a forma de ser, tem que ser tudo impessoal. Né? Não passa pelo sujeito, isso aí não é conhecimento. Se passar pelo sujeito, não expressa um conhecimento que seja confiável. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, dentro do feminismo negro não há essa hierarquia e, né, se a gente fosse fazer um paralelo na perspectiva feyerabendiana, também não. Por quê? Porque se fala
a partir de uma perspectiva dialética, ou seja, tudo se constituindo no processo, né? Mas a nossa dificuldade é muito de conseguir entender isso, porque a gente tem toda uma formação que é analítica no sentido bem, né, dual aí, né? É isso ou aquilo. E é muito impressionante, assim, porque isso ainda está muito enraizado, seja na perspectiva do conhecimento, seja na perspectiva, enfim, de vivências, porque quando a gente fala, né, no sentido do certo, errado, o bem e o mal, tipo, é muito, né, dicotômico. O nosso pensamento se constituiu nessas dicotomias, dualidades, e aí é um exercício, né, que a gente tem que realizar, porque é dialético. Eu vejo como dialético, seja Feyerabend, seja no feminismo negro. Então não há essa hierarquia, eu diria que não há. Bom, Há e ênfases, né? sim, sim, sim. E inclinações, né? E é super importante porque mesmo nas epistemologias, se a gente for pensar, por exemplo, com uma Ellen Longino, né, que fala aí de uma questão de valores na ciência, e ela nem está pensando em questão de gênero e raça, não, ela só está afirmando no pensamento dela, que a Ellen coloca, né, é uma... A Ellen, se eu não me engano, ela é norte-americana, ou inglesa, já não me lembro, desculpa. Mas ela só está colocando que é o óbvio, né? Há valores não epistêmicos operando na produção do conhecimento científico, né? E negar isso é extremamente complicado. Querer forjar, né? Querer criar essa máscara de neutralidade no conhecimento científico que faz com que a gente acredite na possibilidade de um conhecimento universal, né? Enfim. Então, eu queria muito ouvir de você falar um pouco sobre essa questão dos valores na ciência, a partir da perspectiva do feminismo negro, tendo em vista assim, o que as epistemologias, né, no sentido plural, elas têm a trazer para a gente hoje, pensando a partir da interseccionalidade, mas também pensando a partir de um certo regionalismo, porque, como eu falei, eu te conheci numa aula sobre a Bell Hooks, né, que é uma filósofa estadunidense, mas eu perdi a inscrição do curso das Pensadoras Negras, não vou poder assistir. Você também vai dar uma aula sobre Beatriz Nascimento, né, que é uma historiadora brasileira. Então, assim, a gente já tem, né, não só a Beatriz Nascimento, ela é contemporânea de Lélia Gonzalez, mas a gente já tá, né, já tem aí também um feminismo negro brasileiro pensando questões próprias, né, a nossa territorialidade, enfim, o que nos constitui. Então, eu queria que você colocasse em termos de valores aí, epistêmicos e não epistêmicos, nos termos da Longino, né? Quais são as contribuições, assim, da gente pensar uma ciência situada, né, ou corporificada, como as epistemólogas de gênero que eu estudo também colocam, né, de pensar uma ciência não hegemônica, não universal, né, a partir dos valores. O que a gente tem a ganhar com isso? Eu acho que a gente, nesse sentido, e valores, por isso é interessante você colocar essa pergunta, porque o meu pós-doc, eu trabalhei questões de ética relacionando a ciência, né? Então, assim, os valores morais e éticos para refletir um pouco a ciência, não para refletir se o cientista ele está agindo, né, no sentido mais geral, mais de senso comum, eticamente ou não nas suas pesquisas, mas o quanto esses valores influenciam no olhar do cientista para o fenômeno, né? E quando a gente fala em feminismo negro, eu acho que passa por aí, considerar, sim, toda a construção dos valores, que não é uma construção individual, é uma construção a partir de um contexto do qual o sujeito faz parte. E o quão importante é a gente ter consciência dos valores que nos constituem, porque a gente, enquanto sujeito, dentro de um contexto, a gente se constitui desses valores que estão aí. Então, a partir do momento em que a gente tem consciência desse conhecimento situado, a gente vai ter consciência e vai conseguir, inclusive, interagir com outros contextos, né, e conseguir entender outras formas de se proceder e de se conhecer a realidade, de interagir com a realidade, porque a gente vai estar mais aberto para entender, poxa,
né, há formas de se relacionar com a realidade mais ampla. E aqui, quando eu coloco isso, nunca esquecendo a perspectiva dialética, né? Porque senão a gente vai dizer, ah, tá, o sujeito é totalmente determinado pelo ambiente do qual faz parte. Não é isso, né? É essa perspectiva dialética, a gente interagindo com algo que está aí, mas a gente vai estar modificando esse algo, né? E mais do que isso, a gente tendo consciência da construção da nossa subjetividade, a partir desse contexto. E eu acho que, eu brinco, eu acho que daí a gente vai ter muito menos crise de identidade, porque é incrível, né? Porque chega um momento, não sei, para mim chegou, né? Em que você começa a se perguntar, tá, mas isso aí me constitui, diz respeito a mim, né? Essa coisa, né? Enfim, que é imposta, universal e não, eu acho que traz muito mais consciência aos sujeitos individualmente a um grupo que faz parte de um determinado contexto. Isso é importante e mais nos abre, né? Nos dá mais, nos tira de uma perspectiva fixa, nos dá mais mobilidade. E aqui eu falo em termos epistemológicos, em termos de vivência com outras culturas, inclusive. Eu acho fundamental isso, assim. E aí a gente cai novamente na perspectiva da pluralidade, né? A gente conseguir entender que há outras formas de vida, há outras formas de se pensar, há outras formas de se relacionar, né? Eu acho assim que no feminismo negro, quando a gente fala, né? Claro, é o feminismo negro, a gente está falando de um grupo específico, mas o feminismo negro me trouxe, aqui eu falo de uma experiência né, pessoal, me trouxe uma perspectiva de abertura do olhar, assim, ampliou o meu olhar, porque eu consigo ver que, por exemplo, um homossexual que seja, uma mulher trans, ela não tem exatamente a mesma experiência que a minha, mas não precisa ter a mesma experiência que a minha de opressão para eu entender que está sofrendo opressão, para eu entender que aquela é a forma de vida daquela pessoa. Eu não precisa gostar do mesmo que eu para eu entender que aquela pessoa tem direito de existir daquela forma, né? Então dá uma abertura no olhar. Cada um se constitui dentro do seu contexto. E se a gente for falar em termos de conhecimento, de um conhecimento, e aí voltando, né, fechando novamente para a tua pergunta, um conhecimento que seja um conhecimento brasileiro, né? A gente encontrar a formação da nossa subjetividade, a gente se encontrar aí e conseguir entender como a gente se constitui enquanto sujeitos nesse contexto. Eu acho fundamental. Para mim é fundamental. Riquíssimo. Eu acho que é Sim. enriquecedor. É demais. E ficou, você falando, e ficou na minha cabeça um termo que a gente acabou não trabalhando aqui no Feyerabend, que é o de incomensurabilidade, né? Que eu Sim. acredito que você quer falar um pouco sobre ele. No sentido, eu fiquei pensando nele no seguinte sentido, né? De uma incomensurabilidade para pensar, porque quando a gente fala dos diferentes feminismos, né, das diferentes epistemologias, você colocou, né, a questão das mulheres trans, mulheres negras, enfim, a gente tem aí várias respostas, né? Não é porque eu não sou uma mulher negra, uma mulher trans, que eu não posso reconhecer essa opressão e não posso construir, né, um pensamento filosófico a partir, né, de uma análise sobre essas opressões, mas ao mesmo tempo, claro, sem a experiência, sem a vivência, mas eu consigo, eu acho que compreender de um modo como essas teorias elas aparecem, né, nessa incomensurabilidade, assim, o que explicaria, né, essa falta alguma coisa, falta vivência. Eu acho que isso entraria no que o Feyerabend estava chamando lá atrás de uma incomensurabilidade entre as teorias, que umas não vão, de fato, se encaixar para determinados problemas, assim. Então, né, a crítica que se faz hoje, né, ao feminismo branco, ao feminismo tradicional, a partir do feminismo negro, talvez se encaixasse nessa perspectiva feyerabendiana, né, da incomensurabilidade.
Sim, a incomensurabilidade em Feyerabend, a gente pode fazer uma leitura a partir daquilo que eu até, e isso foi o que eu relacionei muito, né, na perspectiva ética, assim, você consegue compreender um outro contexto a partir dos princípios daquele outro contexto, sem impor os seus princípios. É como o trabalho de um antropólogo, mais ou menos, né? Então, eu acho que é a partir daí, não adianta a gente impor a nossa linguagem, a nossa forma de pensar a uma outra cultura, digamos assim, né? E a partir daí você achar toda a lógica que existe dentro daquela vivência, né? Como se constrói tudo aquilo. Ah, você vai validar aquilo, em que medida você tem que validar ou não? Isso também é um outro ponto que a gente tem que pensar, né? Por que que eu tenho que validar a prática de uma outra cultura? A partir do momento em que eu, de repente, entro nessa cultura e tenho que interagir, tenho que existir dentro dessa outra forma de viver, aí talvez seja o caso de, né, o sujeito se reconstruir e conseguir entender e validar ou não. Mas quando a gente está meio que, né, a gente está de fora e tenta o tempo todo dizer o que é o certo e o errado a partir da nossa perspectiva, sem inclusive tentar entender como funciona aquilo naquele processo, e é muito importante, e é a questão própria da incomensurabilidade. Muitos dizem, tá, mas então se defende um relativismo extremo. Não é esse o ponto, tá? Feyerabend, durante um tempo, sim, defendeu o relativismo extremo, mas num outro momento você conseguir compreender, essa perspectiva de compreensão é possível, né? De compreensão da outra cultura, e não imposição da sua a outra. Mas o ponto que eu queria chegar é que você também começa a rever os seus próprios, como foram construídos os seus conceitos, como foi construída a sua linguagem, e o tempo todo você está numa dinâmica com relação a você mesmo. Isso é importantíssimo, né? Porque, enfim, a gente está nesse processo de se conhecer, e um processo dinâmico. Então, quando se fala em termos de incomensurabilidade, a gente tem que pensar nesse sentido, né? E se perguntar por que eu tenho que validar, né? Por que o meu é melhor? Quem me disse que é melhor? Né? Ou quem disse que é melhor? Então, eu acho que esses julgamentos de valor que a gente vai ter que, né? Que a gente tem sempre que estar revendo aí, né? E mais um ponto, a ideia da dualidade, né? Do dicotômico, certo e errado. Né? Ponto. É isso ou aquilo. Ponto. Né? Sim, é o que você estava também colocando, né, como uma resposta, né, a essa dicotomia, um movimento feito pelo feminismo negro de uma interação, né, entre objetividade e subjetividade, que é um dos grandes problemas aí do feminismo, né, afinal, objetividade, a gente carrega isso por mais algum tempo, destrói, o que faz? Qual seria a perspectiva do feminismo negro, né? Queria que você falasse um pouco dessa interação entre objetividade e subjetividade. A ideia, né, da objetividade, subjetividade e, a partir do feminismo negro, a importância da subjetividade, no sentido das próprias mulheres negras se enxergarem no discurso que está sendo expresso, é uma forma de resistência, mas é também uma forma de autoconsciência do seu lugar nessa narrativa, nesse discurso, e consciência da sua experiência aí, e o quão importante é a sua experiência expressa nessa linguagem, nessa narrativa, né? Eu sempre digo, e aqui eu acho que, por estar falando de ciência, minha linguagem foi super impessoal, né? No sentido de que
muitas vezes é um treino que eu estou tendo que fazer, mas assim, eu não me coloco. Eu, muitas vezes falo, as mulheres negras. Eu sou uma mulher negra. E tenho que me identificar nessa experiência de mulher negra, né? Mas você percebe o quanto essa linguagem pessoal, a linguagem da terceira pessoa. Bom, eu fui, né, construir toda a minha narrativa, o meu discurso a partir dessa linguagem, mas o quanto isso é forte, né? Eu me identifico, porque quando você se coloca no discurso, você se identifica com aquilo que está sendo dito, né? Isso te atravessa, é a tua experiência também. Então, é a importância do sujeito. E quando você identifica isso, você desenvolveu uma autoconsciência do teu lugar em todo esse processo que é importantíssima. Não é a experiência das mulheres negras, é a minha experiência também. E quando eu me dou conta, eu digo, já foi, porque assim, é a minha experiência. E quando eu me dou conta, eu digo, poxa, quão forte é isso tudo, essa imposição, né? Porque eu estou num processo de desconstruir isso, mas chega um momento, vai cá que, né, escorrega. Então, e aí a gente cai naquele outro ponto, né? Como é importante a gente olhar para a nossa experiência em termos de construção da nossa identidade, da nossa subjetividade, né? Consciência de quem somos dentro de todo esse processo, né? É importantíssimo. Sim, sim, importante demais. A gente está encaminhando para o final, chegando no que o Instagram corta, né? Em uma Sim, hora. Eu queria só colocar que você falando, eu lembrei de um trecho da própria Bell Hooks, que ela fala no Ensinando a Transgredir, né? Que ela defende essa relação, né, entre teoria e prática, e ela coloca que na sala de aula o professor também deve se colocar, né? Inclusive para incentivar que o aluno de fato se insira ali, né, com o que ele traz de vida, né, dos seus saberes. Então que o professor deveria assumir esse papel, a professora deveria assumir esse papel também de se colocar aqui. Que é isso que você falou ao final, que é muito difícil, né? A partir do momento que a gente é treinado mesmo, né? A gente é forjado nessa coisa de que enfim, o cientista, o professor, é aquele que, né, estuda, trabalha, detém um saber e vai passar aquele conteúdo, né? Então a gente, de algum modo, foi forjado nesse discurso e se afastar dele é realmente muito difícil. Se afastar de uma ideia de uma ciência universalizante, como se não fosse, né, generificada, racializada, é extremamente difícil. Então, se aproximando desses momentos finais, eu queria que você colocasse alguma coisa que de repente ficou de fora, né, do nosso roteiro, que eu deixei de falar. Queria te aproveitar e agradecer mais uma vez, né, por você ter aceitado o convite. Foi lindo, foi muito bom te ouvir, bastante esclarecedor, né, ter alguém aqui da filosofia da ciência para balançar essa rede com a gente. E é isso, passo a palavra para você. olha, bom, eu também já aproveito para agradecer essa oportunidade em falar dos temas, como eu falei no início da live. Eu acho o seguinte, assim, que eu poderia colocar nesse final de live, antes que nos cortem, né? Assim, eu acho que a gente tem que conseguir olhar para a pluralidade, seja em nível epistemológico, seja em nível de interação com a realidade, de vivência, de convivência com as outras pessoas. Isso nos abre, nos amplia o olhar, né? E eu acho que nos permite, e a gente pensando na nossa realidade, no nosso contexto atual, isso nos permite uma convivência mais harmônica, né? Se a gente conseguir isso, nossa, eu acho que a gente pode dar um grande passo aí. E quando eu coloco isso, é em qualquer sentido, em qualquer grupo ou qualquer forma de pensamento, né? Sem imposições. Eu acho que a gente tem que primeiro tentar compreender e tentar fazer uma leitura do contexto do qual surgem determinadas ideias. E aqui eu não estou dizendo que, e aí vou voltar para o nosso início com o Feyerabend, que
qualquer coisa valha no sentido de que a gente não vai ter critério, não vai ter regras e não vai estabelecer, né, determinados caminhos. Mas eu acho que a gente tem que se treinar para lidar com a pluralidade, seja a nível epistemológico, seja a nível de vivência e convivência entre nós. Eu acho que era isso, né? Ah, muito obrigada, Lina. Eu vou aproveitar então os minutinhos finais, porque a gente é um coletivo aqui, né? Um coletivo, né, antipatriarcado, antifascista, e então a gente queria divulgar que está tendo um movimento hoje e amanhã, um movimento nacional fora Bolsonaro. Se vocês quiserem mais informações, joga na internet que vocês acham fácil. E hoje, 8 horas da noite, vai ter uma mobilização, um barulhaço nas janelas aí, mas não só. Tá? São várias ações, ações práticas, né? Mas que estão aí, de algum modo, interrelacionadas com o que a gente vem discutindo aqui nas nossas lives, né? De uma defesa da ciência, de uma defesa, enfim, do que a gente entende por uma ética cidadã, o que a gente pode pensar de uma política nacional, né? De educação. É isso. Mais uma vez, muito obrigada, Alina. Te agradeço imenso e vocês continuem aí acompanhando as filósofas que a gente em breve aparece com outra live. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Até. Até.